Olá a todos e bem-vindos! Ora bem, hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 e temos aqui um desafio um bocado invulgar. As nossas fontes hoje não são artigos, não são estudos, são um conjunto de notas soltas, fragmentos de um documento chamado texto colado. São frases curtas, enigmáticas, quase como se fossem pistas de um puzzle. A nossa missão hoje é tentar montar esse puzzle. Que sistema, que mundo é que estas frases estão a tentar descrever? A primeira frase, só para dar o tom, é esta. Este gráfico não deveria existir. Ok, vamos lá tentar perceber isto. É um ponto de partida incrível, não é? Lança-nos logo para o meio do mistério. Completamente. O que me fascina nestas notas é que elas não nos dão respostas fáceis. Pelo contrário, elas obrigam-nos a parar e a pensar no peso de cada palavra. A sua força está naquilo que deixam por dizer. Uhum. E se queremos começar a desvendar isto, acho que temos de começar por essa imagem central, a razão pela qual o gráfico não deveria existir, a ideia das duas trajetórias. Sim, é isso. Porque logo a seguir a este gráfico não deveria existir, vem a frase duas trajetórias, mesmo um mundo. E a primeira coisa que me fez confusão foi essa contradição. Como é que se pode ter dois caminhos separados, distintos, a acontecerem dentro da mesma realidade? Do mesmo sistema. Exato. Faz-me lembrar aqueles filmes de ficção científica em que um personagem vê um duplo de si mesmo. É uma impossibilidade que quebra as regras do universo que ele conhece. Que tipo de universo tem regras que permitem isto? Exatamente. A palavra-chave é regras. A nossa intuição, baseada na física e na lógica do dia-a-dia, diz-nos que o sistema deve ser coerente. As coisas não podem ser A e B ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Certo. Mas estas notas sugerem um sistema onde a dualidade é fundamental. A frase mesmo o mundo insiste na unidade. Há um só campo de jogo, um só conjunto de leis, mas dentro desse campo podem nascer duas trajetórias que seguem caminhos diferentes e, ao que parece, nunca mais se encontram. E é aí que a minha cabeça começa a dar um nó. Este gráfico não deveria existir. Quem é que diz que não deveria? Parece que estamos a olhar para as leis fundamentais do universo e a dizer que essas leis estão erradas. Isso é uma falha, um glitch na Matrix que estamos a observar? Ou, ou somos nós que estamos a tentar aplicar a nossa lógica a um lugar onde ela simplesmente não se encaixa? Hum, eu inclino-me para a segunda opção. Acha? Sim, a frase não reflete um erro no sistema, mas sim um erro na nossa expectativa sobre o sistema. É como se um explorador medieval, que só conhece barcos de madeira, visse um porta-aviões. Ele diria: este barco não deveria existir, porque quebra todas as regras que ele conhece sobre flutuabilidade e propulsão. Quebra o modelo mental dele. Precisamente. O que estas notas nos dizem logo à partida é: esqueçam as vossas regras. Neste mundo, a divergência permanente é uma característica, não um erro. E isso estabelece a base para tudo o que vem a seguir. Ok, então vamos aceitar essa base. Um mundo onde os caminhos podem separar-se para sempre. Que mais nos dizem as notas sobre as regras deste lugar? A frase seguinte, o passado não é apagado, parece ser a primeira grande lei deste universo. E faz todo o sentido com a ideia das trajetórias, não faz? As linhas no tal gráfico, uma vez desenhadas, ficam lá para sempre. Não há, sei lá, tecla de delete, não há como voltar atrás. Sim, e o peso dessa ideia é brutal. Estamos tão habituados a sistemas com uma função de desfazer. Num documento de texto apagamos o erro, no videojogo recomeçamos a fase. Mesmo na nossa memória, nós editamos, esquecemos. Este sistema não. É totalmente cumulativo. Uhum. O estado atual é a soma de toda a sua história. Cada ação, por mais pequena que seja, é uma camada de tinta fresca sobre a anterior e nunca mais se pode ver a tela branca original. Não existe um estado de fábrica. Isso é reforçado pela frase seguinte, que é quase um mantra. Sem reset, sem reward, sem objetivo. A parte do sem reset já percebemos, mas as outras duas, sem recompensa, sem objetivo. Isto parece ir contra tudo o que conhecemos sobre sistemas dinâmicos. Um sistema precisa de um motor, de uma direção, certo? Se não há uma recompensa para o comportamento certo e não há um objetivo a ser alcançado, o que impede este sistema de ser apenas estático. Ruído aleatório, o que o faz mover-se. Essa é a questão central e é o que torna este conceito tão radicalmente diferente. Pense em quase todos os sistemas complexos que nós, humanos, construímos.
Um GPS tem um objetivo claro, o destino. Certo. Uma inteligência anti-ICR de joga xadrez tem uma recompensa clara. O checkmate. Até a economia, em teoria, tem objetivos como o crescimento ou a eficiência. Todos são otimizados para um fim. Este sistema não. A ausência de um objetivo significa que ele não está a tentar ganhar ou a chegar a algum lado. Então ele apenas existe. A mudança acontece, mas não é dirigida para um fim, é apenas uma consequência do seu funcionamento. Isso soa um bocado passivo. De onde vem a energia para a mudança sequer acontecer? A energia não vem de uma meta, mas talvez do próprio processo, daquilo que as notas mais tarde chamam de uso. É menos como um carro a ir para um destino e mais como a evolução biológica. A evolução. Ok, explique lá isso. A evolução não tem um objetivo final, não há uma forma de vida perfeita que ela esteja a tentar alcançar. A vida simplesmente desenrola-se, adapta-se, muda, impulsionada pelas pressões do ambiente e pelos acidentes da genética. O passado, as espécies que existiram antes, limita e molda as possibilidades do futuro, mas não há um plano mestre. Este sistema parece ser mais parecido com isso, orgânico, histórico e sem um propósito final. Uau! Essa analogia com a evolução muda a perspectiva. Deixa de ser um defeito do sistema não ter um objetivo e passa a ser a sua característica mais definidora. E torna as duas trajetórias ainda mais interessantes. Elas não estão a divergir para alcançar metas diferentes, porque não há metas. Exato. Não porque criam, mas porque as suas circunstâncias as levaram por caminhos distintos. Precisamente. A divergência não é um meio para um fim. A divergência é o fenómeno. O sistema gera esta dualidade como parte da sua natureza, sem se preocupar com para onde cada caminho leva. A complexidade emerge do processo, não da busca de um resultado. Certo, o que nos deixa com a pergunta que fiz antes. Qual é o motor? Se não é um objetivo, o que causa a mudança? E as últimas notas parecem dar-nos a resposta, ainda que de uma forma muito poética. O futuro é inclinado pelo uso no tempo e controle contínuo, sem reset. Vamos focar-nos na primeira. Adoro a palavra inclinado. Não diz determinado, não diz definido. Sim, é uma escolha de palavra brilhante. Inclinado sugere uma influência, uma tendência, como se o campo de jogo estivesse a ser ligeiramente inclinado e as bolas começassem a rolar mais facilmente para um dos lados. É a palavra perfeita. Descreve um conceito muito poderoso em sistemas complexos chamado Path Dependency, ou dependência de trajetória. Significa de forma simples que o passado importa. E importa muito. As decisões que tomamos no passado ou os eventos que ocorreram não determinam o futuro de forma absoluta, mas tornam certos futuros muito mais prováveis do que outros. Pode dar um exemplo concreto disso? Claro! O mais clássico é o teclado QWERTY que estamos a usar neste momento. Ok. Para evitar que as teclas encravassem. E o uso contínuo ao longo de décadas inclinou o futuro, de tal forma que agora estamos presos a ele. Estamos presos a ele, claro. Mudar para um sistema melhor teria um custo gigantesco em treino e produção. O passado, neste caso um layout de teclado mediano, tornou-se uma força ativa e quase inescapável no presente. É exatamente o que a nota descreve. Que quando exemplo. E a palavra uso nesse contexto é chave. O futuro é inclinado pelo uso. Mas uso por quem? É uma pessoa a interagir com o sistema? É o desgaste natural das peças, como a erosão de uma montanha pela chuva? Ou é a própria atividade interna do sistema, a forma como ele interage consigo mesmo? E é aí que a última frase nos dá a pista final. Controle contínuo sem reset. Juntando as duas, o que emerge é uma ideia muito subtil de controlo. Não é um controle deliberado, de cima para baixo, como um programador a escrever código ou um condutor a virar o volante. O controlo é o uso. Ah, ok, estou a perceber. O simples ato de interagir com o sistema, de participar nele, está constantemente a moldá-lo. Cada clique, cada conversa, cada transação, cada pensamento. Cada um desses atos de uso é um grão de areia que ajusta a inclinação do futuro. Portanto, não há um piloto, mas milhões de passageiros a inclinarem-se para um lado ou para o outro, e é a soma desses pequenos movimentos que dirige o avião. O sistema está a ser esculpido em tempo real pela sua própria atividade. As peças e ver a arquitetura completa. Temos um sistema único, mesmo um mundo, que gera realidades divergentes e permanentes, as duas trajetórias. Algo que desafia a nossa lógica, o tal gráfico que não deveria existir. Neste sistema,
A história é uma força presente e indelével. O passado não é apagado, sem reset. Ele funciona sem um propósito final, sem reward, sem objetivo, de uma forma mais orgânica do que mecânica, e o seu motor é a sua própria atividade ao longo do tempo, o uso, que o inclina e o guia de forma incessante, num ato de controle contínuo. É uma imagem incrivelmente poderosa e, agora que a descreves assim, até um pouco assustadora. Começamos com um puzzle de frases e terminamos com a descrição de um universo com as suas próprias leis. Um universo onde cada ação conta para sempre, onde as consequências se acumulam como sedimentos e onde o futuro não é um destino, mas uma probabilidade em constante mudança, moldada por tudo o que já aconteceu. Passamos do enigmático ao sistémico e agora até consigo ver este sistema em muitos sítios. Onde, por exemplo? Na formação da personalidade de uma pessoa, na evolução de uma cultura, talvez até na forma como a internet funciona. Sem dúvida. E se voltarmos ao ponto de partida, o gráfico que não deveria existir ganha um novo significado. Já não é só um paradoxo, é a visualização perfeita deste sistema. É o mapa que mostra como o uso cria fissuras, divergências que nunca cessaram. Mostra um sistema onde o passado não é apenas algo que recordamos, é uma força ativa, visível nas linhas que se recusam a juntar-se novamente. O gráfico é o registro visível da história indelével do sistema. Uma explicação que, uau, torna o conceito ainda mais profundo. É como se a história tivesse uma forma física. Exato. E talvez, para terminar, possamos deixar uma questão no ar, uma ponta solta que estas notas nos deixam. As fontes afirmam categoricamente que o sistema opera sem objetivo. No entanto, também nos dizem que há um controle contínuo e que o futuro é inclinado pelo uso. Certo. Isto levanta uma pergunta fascinante, quase vertiginosa. Se não há um objetivo inerente, mas o sistema é continuamente controlado e moldado, de quem ou de quê é esse uso? Quem ou o quê está a exercer esse controle constante sem ter um objetivo final em mente?